Seja bem-vindo ao Fechar dos Olhos. Hoje irei contar a história de um banquete infernal. Havia um homem chamado Caius, que morava sozinho em uma casa onde o tempo não passava. O lugar era sombrio e apertado, iluminado apenas por velas que tremulavam como se estivessem vivas. As paredes eram cobertas por quadros antigos, todos com o seu rosto. Mas havia algo de errado nos retratos. Em um, ele parecia triunfante, como um rei coroado, mas com os olhos vazios. Em outro, era apenas uma sombra deformada, sem traços definidos. Os quadros, como ecos de algo esquecido, o assombravam. Caius passava seus dias se esquivando dos retratos. Não suportava olhar para eles, porque sabia que cada um guardava uma parte dele que ele não queria encarar. Em vez disso, refugiava-se em um grande salão ao centro da casa, onde havia uma mesa posta com um banquete eterno. Lá, ele se sentava para sonhar acordado, criando mundos que o afastavam do peso da realidade. No salão, Caius imaginava-se como um herói, forte e invencível, capaz de esmagar os monstros que habitavam sua mente. Ou então, ele se via num mundo perfeito, onde não havia dor, caos ou esforço, onde tudo lhe era dado, e ele não precisava mover um dedo para merecer nada. Mas quanto mais Caio se banqueteava com essas fantasias, mais faminto ficava. O vazio nunca era preenchido, não importava o quanto ele comesse. Mas quando Caio se banqueteava com essas fantasias, mais faminto ficava. O vazio nunca era preenchido, não importava o quanto ele comesse. Certa noite, enquanto se deliciava com uma de suas ilusões, ouviu um ruído vindo de uns corredores. Era baixo como um sussurro arrastado, mas parecia vir de dentro das paredes. A princípio, ignorou, mas o som cresceu, transformando-se em um lamento grave que parecia ecoar diretamente no seu peito. Empurrado pelo desconforto, Caius decidiu investigar. Pegou uma das velas e desceu para um corredor que nunca tinha notado antes, onde o ar estava pesado, como se o lugar estivesse vivo. Lá encontrou uma porta de madeira apodrecida, com marcas de unhas arranhando a superfície. Ele hesitou, mas abriu. Atrás da porta havia uma sala cheia de espelhos quebrados. Não havia espaço para fugir. Cada fragmento refletia um pedaço de Caius, seu rosto, mas com olhos que sangravam, suas mãos, mais esqueléticas e presas por correntes invisíveis, sua boca, mais costurada. Ele gritou, mas o som não saía. No centro da sala havia uma figura sentada, encapuzada. Sua presença era esmagadora, como se todo o ar tivesse sido arrancado da sala. A figura levantou o rosto e Caius viu algo terrível. O homem encapuzado era ele mesmo, mas em carne viva, coberto de cicatrizes abertas e gritando silenciosamente, como um eco preso. Você se alimenta do vazio, mas nunca fica saciado, disse a figura, em uma voz que parecia vir de dentro da cabeça de Caius. Você se esqueceu de quem é, fugiu do peso do mundo. E agora o banquete é você, sua carne, sua mente, sua alma, tudo será devorado. Caius tentou recuar, mas as sombras o agarraram pelos tornozelos, arrastando para um espelho maior, intacto, que ocupava a parede inteira. Dentro dele, viu o banquete, mas dessa vez ele estava sentado à mesa, sozinho, devorando pedaços de si mesmo, mordendo seus próprios braços, arrancando pedaços de sua pele. Ele percebeu que em sua tentativa de fugir da dor do mundo, tornara-se o prato principal de um banquete interminável. Esse conto nasceu a partir de uma reflexão de Vicky Vieira. Quando Freud diz que a fuga é um instrumento mais seguro para se cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar, ele nos ensina que não há para onde fugir. A vida é um caminho só de ida. Qualquer tentativa de retroagir
ou escamotear o percurso, pagamos um preço alto por isso. Se refugiar no imaginário infantiliza o sujeito. Abrigar-se totalmente na fantasia entorpece o sujeito. Recalcar tudo o que é indigesto coloca o sujeito em posição de morte. A fuga é muito mais dramática do que o enfrentamento da realidade. Não há antídoto contra a vida. Está no mundo é para se molhar. Quem tá nessa vida é pra se molhar. Então, quando a gente evita lidar com as coisas, faz com que, em vez de se molhar o tempo todo, a gente acabe se afogando naquilo que tentamos muito fugir. No conto, Caio sabia agora. A fuga era uma ilusão que alimentava suas correntes. Tentou por tanto tempo escapar do peso da sombra de si mesmo, mas cada passo em falso prendia mais fundo naquilo que ele mais temia. Ao evitar a dor, ele se tornava refém dela, arrastando-a consigo, como um peso invisível que corroía suas vontades e seus pensamentos. Como Freud disse, a fuga é o caminho mais seguro para se tornar prisioneiro daquilo que se deseja evitar. E ao fim, ao tentar escapar do que o assombrava e não tentar entender o porquê aquilo acontecia e criar uma forma de processar e encaminhar toda a angústia, ele acabou afogado nas águas turvas do que nunca quis encarar, tornando-se parte daquele banquete sombrio que ele tanto temia. É doloroso, é difícil, machuca, eu sei. Mas isso só vai melhorar se a gente não fugir mais. E mais. E eu acredito em você. Eu acredito em mim. Eu acredito na gente. E se alguma coisa fez sentido aqui, mais uma vez eu digo, seja bem-vindo ao fechar dos olhos.